Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem encontrou, diga aleluia. Marcos é fácil de encontrar, não é? Eu fui pregar semana retrasada numa igreja, eu falei, abra sua Bíblia comigo em Filemon. Tem uns irmãos que até ontem estavam procurando, não acharam ainda. Mas Marcos a gente encontra rapidinho. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, eu queria que todo esse lindo povo de Deus que aqui está em Suzano levantasse seu pé direito e bata assim e diga: parando. Ficou tão bonito? Vamos fazer de novo? Agora você pode, olhe para mim, nós estamos todos de máscara, muito bom. Só que sai um ventinho aqui, pode falar que sai, você vai ver, vamos lá. Vamos, parando. Oh, aleluia. Parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dar um glória a Deus por esta linda palavra? Tome o seu assento, assente-se, juntos vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Vou pedir só uma aguinha para mim. Pode abrir aquele fundinho também, por favor. Olhe para mim, por favor, aqui no meu rosto. Esta passagem bíblica do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46, é um dos textos bíblicos que certamente todos que aqui estão, por se tratar de um culto de segunda-feira e o último culto deste grande evento do Cimiso, é sinal de que quem vem à segunda-feira é aqueles que já ouviram tantos pregadores desde o início deste congresso e que amam tanto a palavra de Deus, que hoje, ainda segunda-feira, não estão completamente saciados e ainda querem mais de Deus. Por esta razão, quem vem aqui a este culto de segunda-feira, ele certamente ama a palavra de Deus. Tem um probleminha no som. Ama a palavra de Deus. Tanto é verdade, se ama a palavra, conhece também perfeitamente este lindo texto bíblico relacionado a um dos muitos milagres que Jesus realizou quando passou nas terras áridas da Palestina, Judeia, Galileia, Samaria e assim por diante. Mas esse texto é muito mais do que um dos muitos milagres de Jesus. Este texto que acabamos de ler é a história de um homem que vai lutar contra tudo e todos em relação àquilo que chamaríamos de a lógica humana e a realidade de um milagre, porque só sabe o poder, a eficácia, só sabe a importância de um milagre quem um dia já foi alvo de um milagre, ou quem vai ser alvo de um milagre aqui esta noite, para poder contar esta história e o que aconteceu na mente, no pensamento, no coração, na alma do chamado cego Bartimeu, filho de Timeu. Eu preciso que você primeiramente preste muito atenção aqui comigo, por favor, porque eu preciso fazer como se fosse um professor. Ontem teve o Enem aqui no Brasil, como se fosse um professor lhe ensinando em uma classe de aula, usando aqui, quem sabe, um quadro negro às minhas costas, para que você pudesse entender ou tentar compreender um pouquinho sobre geografia bíblica na época de Jesus. Você precisa compreender geografia bíblica nesse texto para que você entenda qual foi a importância do milagre do cego Bartimeu. Na época de Jesus havia então o território de Israel estava dividido da seguinte forma: no norte
norte estava a Galileia, no sul estava a Judeia. Entre a Galileia e a Judeia está o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, lago de Genezaré. Do alto desce o rio Jordão, que termina nas proximidades do lago da Galileia. O ministério de Jesus, ele trabalhou Jesus ao longo de sua história, em maior parte do tempo, na região norte, a região pobre de Israel, chamada de Galileia, principalmente nas cidades que estão ao redor do lago da Galileia. Por exemplo, quando você olha para o lago da Galileia, a Bíblia diz que há uma expressão nos evangelhos dizendo assim: Decápolis, de 10, ou seja, era um conjunto de 10 cidades que ficavam do outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia tem 22 quilômetros de extensão, 11 quilômetros de largura, e do outro lado havia um conjunto de 10 cidades. Entre estas 10 cidades estava a cidade de Gadara, de Genezaré, aonde Jesus libertou o endemoniado gadareno e aonde aconteceu a primeira multiplicação de pães e também de peixes. Do outro lado do mar da Galileia, à direita, estava a cidade portuária e marítima de Cafarnaum, aonde Jesus, lá no capítulo 2 de Marcos, o paralítico desceu do telhado e saiu andando de dentro da casa de Jesus. Então, aqui está a Galileia, o mar ou o lago da Galileia, porque na verdade ele é um lago de água doce. Aqui está então a Judeia. Do outro lado do rio Jordão está a região da Pérea, e do lado de cá está a região de Samaria. Todos que vinham então lá da Galileia, ou seja, do norte, para ir à cidade de Jerusalém, tinha que vir então em direção ao sul, passando por dentro da cidade de Jericó. E por quê? Porque o judeu não se dá com o samaritano, então ninguém desce em Samaria para subir a Jerusalém. Também então, se viesse pela Pérea, teria que atravessar o rio Jordão, ir a Pérea, novamente atravessar o Jordão e subir para o alto da cidade de Jerusalém. Então a pessoa vinha do norte, passava por dentro de Jericó. Logo após Jericó está o Monte das Oliveiras, e à direita, depois do Monte das Oliveiras, aí a pequena aldeia de Betânia, e logo depois de Betânia e de Emaús, iniciava-se então a subida para o alto da cidade de Jerusalém. Então Galileia, Jericó, Monte das Oliveiras, Betânia, e começava-se a subir para a cidade de Jerusalém. Quem vinha de Jerusalém para a região da Galileia, descia de Jerusalém, chegava no Monte das Oliveiras, passava por dentro de Jericó e ia para a região norte de Israel. Então Jericó está praticamente na divisa entre o norte e o sul, entre o sul e entre o norte. Eu quis que você entendesse isso para compreender a segunda posição desta palavra. É que também na época de Jesus, toda a cidade, ela tinha um muro ao redor da cidade. Neste muro ao redor tinha uma porta de entrada, ou seja, toda a cidade era fortificada com um muro, e só se entrava e só se saía por uma única porta. Por exemplo, Jerusalém tinha uma porta principal, onde todos entravam e todos saíam, e do lado da porta principal tinha uma outra porta pequena, chamada de Caminho da Agulha. Quando Jesus disse: é mais fácil um rico passar, ou por que não dizer, é mais fácil um camelo passar pelo caminho da agulha do que um rico chegar no reino do céu. Não é que o camelo vai passar por trás da agulha, não. A agulha era um caminho do lado da porta principal, aonde um cobrador de imposto ficava assentado, e quando o camelo passava, ele avaliava a mercadoria sobre o camelo, e então cobrava o determinado imposto sobre aquela carga comercial que o camelo vinha
trazendo. Então em Jerusalém só se entra por uma porta e só se sai por uma porta. Agora Jericó era diferente. E porque Jericó era diferente, pastor Paulo Marcelo, eu explico. Porque Jericó não tinha muralhas ao redor de Jericó. Alguém um dia me disse: pastor, vem pregar na minha igreja. E eu cheguei na porta da igreja, tinha uma faixa e estava escrito assim: 7 voltas ao redor de Jericó. E aí o pastor disse: pastor, hoje as muralhas caem. Eu disse: por quê? Porque é o último dia da campanha. Eu disse: pastor, então hoje não vai cair as muralhas. Ele disse: mas por que não, pastor? Porque o senhor não leu direito o texto. Não são 7 voltas ao redor de Jericó, são 13, porque 6 voltas no primeiro dia e 7 voltas no último dia. 6 mais 7 é 13. Então para cair vamos ter que dar mais umas voltas ao redor de Jericó. Mas Deus também havia dito que quando as muralhas de Jericó elas caíram, o profeta profetizou dizendo: maldito será quem levantar ou quem reedificar as muralhas de Jericó. Então Jericó não poderia ter muralha reedificada. Se não tem muralha, não tem porta. Se não tem porta, então era um livre comércio. Sendo assim, quem vinha do norte para o sul entrava numa porta e saía pela outra porta. Mas quem vinha do sul para o norte entrava numa porta e saía pela outra porta. Então Jericó é como a 25 de março, ali no coração da nossa São Paulo. Lá passava de tudo. E por que, pastor Paulo Marcelo? Porque quem queria vender, quem queria comprar, quem queria comercializar, ia para Jericó. Jericó passava pessoas o dia todo, de toda nacionalidade, povo, nação e assim por diante. E é lá em Jericó que tem um cego. E este cego, segundo a Bíblia, era mendigo e ficava assentado junto ao caminho. Aí um dia eu estou lendo a Bíblia e na Bíblia está escrito que um evangelista disse que era 2 cegos, mas o outro evangelista disse que era um cego. Aí eu fiquei, pastores, companheiros e amigos que aqui estão, eu fiquei lendo: é 2 cegos ou é um cego? É 2 cegos ou é um cego? Um disse que é 2 e o outro disse que é 1. Não é que o evangelista errou, ele se confundiu. E por quê? Porque era um cego. Mas pensa num cego ligeiro, porque quando a oferta estava melhor no sul, ele estava na porta do sul. Quando a oferta estava melhor no norte, ele estava na porta do norte. E lá estava ele, dizendo: me dê uma esmola, me dê uma esmola, eu só preciso comer, eu preciso me alimentar, eu estou passando fome, me dá uma esmola. E de repente o cego na porta da cidade olha para mim: levante a mão direita para me ajudar, por gentileza. Isso, lá em cima, dedinho de profeta assim, dedo de profeta. Abra um sorriso lindo e pentecostal. Aproveite que você está de máscara, ninguém está vendo se faltar um dentinho. Abra um sorriso e diga: aleluia. Sorriso pentecostal é sorriso com barulho. Aponta esse dedinho para alguém que está à direita ou à esquerda e diga assim: aquele cego, ele não via, mas ele ouvia. E ele sentia cheiro que ninguém sentia. E por que, pastor? Porque a medicina ensina: se você perder um braço, quem sabe o seu braço direito e sobrar o braço esquerdo, ou vice-versa, perder o esquerdo e sobrar o direito, a mão direita vai sentir a força dos 2 braços e você vai se virar com aquilo que sobrou. Se sobrar só uma perna, a perna vai ficar tão forte que mesmo pulando igual alguma coisa parecida, você vai também entender que você vai sobreviver com aquilo que sobrou. Se alguém então perde a visão, sua audição e seu olfato vai ficar tão aguçado que pouca gente vai perceber o que o cego percebia. E na porta da cidade ele está lá dizendo: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Quando de repente ele sentiu um cheiro diferente, ele disse: esse cheiro é diferente. E alguém disse: é cheiro do que, cego? É cheiro de couro, cheiro de mel,
e cheiro de gafanhoto. E alguém disse, não entendi. Se está usando couro, mel e gafanhoto, só pode ser discípulo de João Batista. E então perguntou, vocês são discípulos de João? E eles disseram, nós somos. Como é que você sabe, cego? Eu senti o cheirinho, cheiro de couro, cheiro de mel silvestre e cheiro de gafanhoto. Ele disse, mas vocês estão longe do Jordão. Para onde vocês estão indo? É que João está preso e vão cortar a cabeça do profeta. Mas antes de morrer, João nos deu uma missão. Falou qual? É para a gente procurar lá na Galileia um tal de Jesus de Nazaré. E quem é esse Jesus? Segundo João, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele disse, e o que é que você vai fazer? Eu vou procurar esse tal de Jesus. Por quê? João mandou perguntar. Só um pouquinho de retorno para mim. Retorno, filho. É você que tem que vir? Ou nós temos que esperar outro? E eles foram. E o cego ficou na porta. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Falou, aqui está difícil, só tem assembleiana. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Daqui a pouco alguém passou. E quando passou, ele sentiu o cheiro de novo. É o mesmo cheiro de couro, mas o mel eles já comeram e o gafanhoto engoliram. E ele disse, vocês são os moços de João? E eles disseram, somos. Como é que você sabe? Rapaz, vocês passaram de manhã. E aí, encontraram o homem? Encontramos. E o que ele mandou dizer para João? Ele mandou dizer para João ficar tranquilo. E por quê? Porque João batizou com água para o arrependimento, mas o que vem após ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E quem é ele? É Jesus Cristo de Não, você não entendeu. Arabacaçúria. O diabo é muito inteligente e ele sabe que é ruim para ele passar nesses dias aqui do Cimiso em frente a esse ginásio. Mas eu vou mandar um recado para ele. Quem acredita que esse Jesus vai passar aqui hoje e vai parar para te atender? Quem acredita que amanhã será a melhor terça-feira deste ano? Levanta a mão e dá um grito de glória para tremer um pouquinho. Passou. E ele está na porta. Me dá uma esmola. Me dá. Aí estava ruim na porta, ele foi para outra porta. Foi para outra porta. Falou, aqui está ruim também, só tem pregador. Falei, tem esmola. Me dá uma oferta. Cheiro de pregador sem dinheiro. Me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Quando de repente alguém passou, e eles passavam gritando e glorificando, glória a Deus, glória a Deus. E o cego, que não é bobo nem nada, ouviu o barulho de glória a Deus, foi seguindo eles. E no caminho eles dizendo, que culto ontem à noite, que culto ontem à noite. Valeu a pena ir lá e aguardar até o final daquele culto. E ele disse, o cego não aguentou e disse, por favor, eu estou aqui o dia todo tentando arrumar um dinheirinho para comer, não consegui, mas só de ouvir falar de vocês, desse culto que vocês foram, já me deu fé e esperança. Me diz o que aconteceu. Rapaz, tu não sabe, cego, mas quando o culto terminou, 2 crentes iam conversando no caminho. Ele disse, mas conversar no caminho, isso aí crente faz à vontade, porque o que tem de gente que gosta de conversar é crente ama conversar. Ele disse, pois bem, mas os 2 que iam conversando no caminho, tem um detalhe. Ele disse, qual? É que quando eles chegaram no culto, o da direita era mudo e o da esquerda era surdo. E no final do culto, o mudo contava para o surdo, e o surdo ouvia o mudo contando que no culto de Jesus tinha passado lá um cego, e o cego viu um coxo saltar, pular, e não, você não entendeu. Levanta a mão direita para o céu assim, levanta a esquerda também, chacoalha assim para ter certeza que você está vivo. Mão direita no ombro de quem está à direita, a esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhadinha nesse crente até ele entender. Diga assim, no final do culto. Não, grita para ficar melhor. No final do culto, o mudo contou para o surdo, e o surdo ouviu o mudo contar que um cego viu um paralítico saltar, pular e glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Me dá uma esmola.
Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Arabachúria. Me dá uma esmola. E alguém passou e disse: está sabendo? E o cego está ouvindo tudo. Porque tem gente que não dá nada para você, mas você está ouvindo tudo. Quando ninguém está percebendo, você está ouvindo Deus falar com você. Não, você não está entendendo. Quando ninguém está entendendo nada, você já está sentindo o cheiro do milagre. Não, você não entendeu. Quando ninguém está acreditando mais, você está dizendo: está uma bagunça para cá, bagunça para lá. Mas eu estou focado, eu estou aqui. Porque passar pelo aqui, eu vou parar ele. E hoje é noite de milagre na minha vida. Alguém disse assim: estão falando. Esse negócio aqui é uma opressão, né? É o relógio, irmão. Escute. Estão falando que esse Jesus é Elias. Aí o cego diz: não é não. Não é não. Como é que você sabe, cego? Eu sei. Mas você é cego. Sou cego, mas não nasci cego. Não, você não entendeu. Uma coisa é o que você está passando hoje, porque você está passando isso hoje, mas essa não é a sua vida. Você está desempregado hoje, mas amanhã vai ter emprego. Você está doente hoje, mas amanhã você vai estar curado. Você está perdendo hoje, mas amanhã vai ganhar. Te abandonaram hoje, mas amanhã a tua casa vai ser restaurada. Olha para mim. Fica em pé só para receber essa palavra. Já você senta. Mãozona direita lá em cima de novo. Dedo de profeta, isso me ajuda aí. Aquele sorriso lindo e pentecostal. Sorriso com barulho, diga aleluia. Aponta para o irmão lá, diga: ele era cego, mas não nasceu cego. Diga: ele era mendigo, mas não nasceu mendigo. Olha para mim e diga assim: pastor. Não, fala direitinho. Pastor. Agora grita meu nome direito. Pastor Paulo Marcelo. Por quê? Ele não nasceu mendigo. Eu moro bem no centro de São Paulo. Ali é pertinho daquele lugar terrível, pastor Moura, que é a Cracolândia. O senhor trabalha com casa de recuperação, o senhor sabe. A gente passa ali, dá vontade de chorar. Eu e minha esposa, a gente passa ali, quando vai para o culto, vai e chora. Você vê as pessoas, meu companheiro pastor, a gente não conhece ninguém. A gente não sabe o nome delas, Gerson. A gente não sabe pastor Estevão Santos. A gente não sabe pastor Douglas. A gente não sabe o nome daquelas pessoas. Mas esse aqui era cego, mendigo, Estevão. E eles, por isso que a tua arte é bonita, eles não só sabiam o nome do cego, como também conhecia até o pai dele. Não, você não entendeu. Pega na mão da direita, segura a mão de quem está à esquerda. Levanta a mão dele a meia altura, chacoalha assim. Diga: hoje que você está cego, pouca gente reconhece, não te valorizam, esquece você. Chacoalha, irmão, diga: mas lembra aquele tempo? Quando você via, falavam com você, sabia o nome do teu pai, da tua mãe, teu endereço, abria a porta para você entrar, sim senhor, não senhor, sim senhora, dizia parabéns, seja bem-vindo. Chacoalha, irmão, diga: aquele almoço de domingo, lembra? Você era o primeiro a ser convidado. Agora a família convida todo mundo e esquece você. Até aqueles cunhados aparecem, mas você não é convidado. Chacoalha a mão desse crente, diga: é difícil. Diga: eu já sei o que é isso. Quando você está por baixo, a coisa muda.
muda. Chacoalha a mão dele e diga: mas fica tranquilo. Eles podem até esquecer de quando você via, de quando você estava bem, de quando você tinha um ministério lindo. Mas calma, chacoalha a mão. Diga para ele: quem vai mudar essa história não é quem conhecia você bem, não é quem falava do teu pai, da tua mãe ou do teu nome. Chacoalha a mão desse irmão. Quem vai mudar essa história é eles, é eles, é eles, é eles, é ele. Ah, você não entendeu? Você não entendeu? Levanta a mão direita, dedo de profeta, aponta para alguém, diga assim: eu te entendo. Diga: eu te entendo. Quando você tinha carro, todo mundo te ligava: vamos comigo no cimismo, me dá carona. Mas hoje você veio de ônibus, veio de moto, táxi, veio sozinho. Aquele irmão nem te deu paz do Senhor. Diga: calma, fala pra ele: calma, calma. Ninguém falou teu nome, mas hoje, bate o pé. Ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar para te atender. Ele vai parar para mudar a tua história. Ele vai parar para devolver o que você perdeu. Ele vai parar para devolver o que tiraram de você. Não, você não está entendendo. As duas mãos lá em cima, chacoalha assim e faz um barulho de quem está vivo. Faz um barulho de quem está vivo e é pentecostal. E grita bem forte: eu estou assim, mas esse não sou eu. Cheguei aqui hoje mendigo e cego, mas vou sair daqui do lado dele para entrar em Jerusalém. Quem acredita nisso, dá 3 pulos pro alto e 3 gritos de glória para adorar. Olha aqui para mim, pregadores, homens de Deus, jovens, moços, levitas, cantores. Olha para mim, olha aqui no meu rosto. Não se deslumbre com o ministério. Não se encante com o ministério. Não se empolgue com o ministério. Ministério vem e vai. O que permanece é unção. Ministério com um pouquinho de mídia, um videozinho meio polêmico, e você daqui a pouco está na bomba de todo mundo e o seu meme está rodando por aí. Ministério hoje tem, amanhã não tem. Mas unção, 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 arabacatarabahai. Unção, só conhece quem tem, só respeita quem tem, só respeita quem tem, só respeita quem tem. Pode estar cego, a unção de respeito. As duas mãos lá em cima, por favor. Fica de frente com alguém de 2 em 2 ou de 3 em 3. Não encosta em ninguém, só olha para ele, levanta as mãos e diga forte para ele não esquecer mais. Aquele cego, grita: aquele cego um dia via, um dia leu a palavra. Diga: ele frequentava o templo. Porque só pode, fala forte, só pode chamar Jesus de filho de Davi quem conhecia a palavra e quem já tinha ido para a igreja. Diga: ele já teve igreja, já teve conhecimento da palavra, já teve amigos, já teve até ministério.
Mas ministério, olha para o irmão, olha para a irmã, ministério passa. Porque qualquer coisinha que não agradar alguém, você já vira persona não grata. Vão te trocar de lado, vão dizer acabou, não tem mais jeito, não existe mais. Diga, mais unção e chamada só respeita quem tem, e só pode ter unção que você deseja se você respeitá-la. A unção que você respeita, ela vem para você. A unção que você não respeita, ela foge de você. Eu venho esta noite respeitando a tua unção para dizer: pega, 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 pega. Coloca a mão assim e diga bem forte: memória. Agora faz assim: pensamentos, memória, recordações, passado, pensamentos, projetos, sonhos, futuro. Eu já estou terminando em pé mesmo. Esse cego, ele andava na cidade dizendo assim: Simiso, já preguei lá. Aquela rádio, o meu CD já tocou lá uma vez. Essa empresa já foi minha. Esse emprego era meu. Essa casa era minha. Meus filhos estão ali dentro. Eu tive um carro igual a esse. Eu tinha saúde. Eu já tive cartão de crédito. Já tive dinheiro. E agora? As memórias ficam. Mas ele não tem pensamentos. E por quê? Porque ele está cego. E quem está cego só vive do que teve. E não tem mais como ter perspectiva de conquistar o que está na sua frente. Eu não sei o que é lindo lá no seu passado, o cheiro, as lembranças, mas Deus me trouxe aqui esta noite, nesta segunda-feira. Chega de ficar vivendo de passado. Foi lindo, maravilhoso, passou, mas acabou. Já foi. Pregou, então volta a pregar. Cantou, volta a cantar. Mas não me dão mais oportunidade. E quem disse que é eles que vão te dar oportunidade? Quem vai te dar oportunidade é o filho de Davi, que vai passar. Ah não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Vai chegar em casa hoje. Abre aquele guarda-roupa com aquele monte de roupa de quem já foi da tua vida. Já foi. Tira de dentro da tua história aquela caixa cheia de fotos de ex, aquele monte de cheque devolvido da empresa que acabou, o documento vencido do carro que você não tem mais. Acabou. E o que é que você vai fazer? Chega de memória, porque hoje ele vai passar aqui. E eu tenho duas opções. Me ajude a última vez. Mão direita lá em cima de novo. Dedo de profeta aponta para alguém com coragem. Diga: uma opção é você ficar chorando no caminho. Diga: chorando por aí. Foi ele, foi ela, foi aquele Instagram, foi aquele Facebook, foi aquele monte de anel de gente. Aponta para ele, aponta para ela e diga: foi nada. Foi nada. Porque quem está abaixo de você não pode tocar em você. Diga, você fica se incomodando com comentário, com conversinha, com crítica. Aponta o dedo para ele. Respeita a unção que está na tua vida.
Respeita o que Deus te deu. Diga: para de chorar em Jericó. Levanta, mendigo. Levanta, cego. Reage. 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 Ele estava na porta do caminho e começou a gritar. Quando ele sentiu o cheiro de Jesus passando, pergunta assim: cheiro do quê? Cheiro de milagre. E ele começou a gritar: Messias, porta, caminho, verdade, é o Elion, é o Shaddai, Jeová Tzidkenu de Sabaoth, Jeová Rafá, é o Elohim, Senhor, Mestre, Messias, Filho da irmã Maria, Filho de José o carpinteiro, advogado fiel, o amigo, pai da noiva, o amigo da igreja. Foi gritando, foi gritando. E Jesus passou. Faz assim. Grita. Mais uma vez. Bate o pé e diga: e não parou. O cego voltou para a esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Me dá uma esmola. E quando ele está: me dá uma esmola, me dá uma esmola, ele entendeu. E você vai entender isso agora. Pela última vez, segura a mão de quem está à sua direita e à esquerda, fecha os corredores, aqui em cima também. Hoje não é sábado, mas dá para aguentar. E levanta o braço, seu irmão. Meu Deus, que cheiro de boticário com rinodê. Tem até jequiti aqui. Pastor Moura está com importado da 25. Chacoalha a mão do seu irmão. Diga: sabe por que Jesus passou e não parou? Chacoalha de novo. Porque aquele cego fez o que todo mundo faz. Chacoalha a mão do seu irmão. Diga: você também. Você vem para o culto e faz sempre a mesma coisa. Você canta, ora, ouve a palavra, oferta, come um pastel na cantina e vai embora dando glória a Deus. Chacoalha a mão do seu irmão. Diga: mas só tem um jeito. Chacoalha forte. Só tem um jeito de parar ele. Grita: você tem que fazer o que ninguém nunca fez. Porque se você fizer o que ninguém nunca fez, Deus vai fazer por você o que ninguém jamais poderá fazer. Chacoalha a mão dele e diga assim: quer parar ele? Bate o pé. Diga: ou você volta para casa cego, mendigo, vivendo de passado. Chacoalha a mão e diga: ou então para ele. Para ele. Para ele. E só tem um jeito de parar ele. Você vai ter que fazer o que nunca fez. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai pular, rolar no chão, subir na cadeira, correr aqui em cima, descer lá embaixo, vai lá fora, dar um grito de glória a Deus. Vai fazer alguma coisa que você nunca fez. Joga o lenço pro alto, grita, chora, bate palma, bate o pé. Você vai fazer o que nunca fez. Porque quem faz o que nunca fez, Jesus vai fazer por você o que ninguém jamais poderá fazer. Levanta as duas mãos. Chacoalha. Agora faz um barulho que você nunca fez. Não, não. Balança essa franjinha. Chacoalha essa chapinha. Reboca essa maquiagem. Quebra o salto de tanto pular. Soa de tanto glorificar. Pega a gravata e sente o suor nela. Levanta as mãos. Diga: ele está passando aí. Mais forte: ele está passando aí.
o mais lindo, pastor José Roberto, é que diz a Bíblia, e entrando em Jericó, e termina dizendo, e saindo ele de Jericó. Por quê? Porque ele começou gritando na entrada, e só parou na saída. E da entrada à saída tinha um monte de crente dizendo, desiste. Desiste dessa chamada. Desiste desse ministério. Desiste. Desiste. Para. Está passando vergonha. Fica pedindo agenda. Para, está chato já. E você diz, eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque o capítulo 10 termina com milagre. E no 11 começa dizendo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra no domingo de Ramos, como os católicos acreditam, e vai morrer na próxima sexta-feira. É a última vez que Jesus passou em Jericó. É a última vez. Hoje é o último culto. Hoje é o último dia do congresso. A partir de hoje é só o ano que vem. Ou você vai parar ele, ou vai para casa do mesmo jeito. Levante as mãos, feche os olhos e diga bem forte, Deus, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu nunca fiz, porque hoje eu não saio daqui sem o Senhor me restituir aquilo que eu perdi. Eu quero a minha visão de volta. Eu quero o meu ministério de pé. Eu quero a restauração da minha chamada. Grita, eu quero. 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 Fala, eu quero. Eu quero. Eu quero. Levanta as mãos, chacoalha assim.